Nesta aula vamos tratar da umidade do ar e das gotas de água que a gente tem na nuvem, as gotas de chuva, etc. Os instrumentos de medida também. No final da aula anterior, lembramos o conceito de calor sensível e calor latente. O experimento clássico que usamos para explicar, ou para distinguir os dois, normalmente a gente usa água, né? Então, os livros didáticos em geral, a gente vai ter assim, um experimento hipotético, mas se você fizer vai dar certo também, conforme eu já tinha dito, em que você coloca um termômetro aqui numa amostra de água, você for aumentando aqui, inicialmente está congelada, né, no estado sólido, e você vai fornecendo energia. Essa transferência de energia, né, para a sua amostra de água no estado sólido, vai produzir aquecimento. A gente vai perceber no termômetro que a temperatura, sei lá, inicialmente aqui no nosso exemplo, 50 graus negativos, vai aumentando conforme o tempo passa. Você vai fornecendo energia e a temperatura vai aumentando. A gente chama isso de calor sensível, pois eu posso medir com um termômetro. Não é? É possível perceber mudança na temperatura. Quando o gelo começa a derreter, seria essa situação, a temperatura não muda mais. Ela permanece em 0 graus. A gente define, inclusive, 0 graus como essa temperatura, né, de passagem de um estado para o outro. Então, nesse trecho aqui, a energia que você está adicionando à sua amostra não muda a temperatura, muda o estado. No caso, está mudando do estado sólido para o líquido. Nesse trecho aqui, a gente diz que essa energia é calor latente. Nesse caso, calor latente para a fusão, né? Está saindo do sólido e indo para líquido. Quando todo o gelo derreteu, né? Toda a água está no estado líquido, a gente passa para uma outra situação. Você continua fornecendo energia e a temperatura começa a aumentar novamente. E ela vai gradativamente aumentando conforme você vai colocando, adicionando energia na amostra. Esse aqui, de novo, calor sensível, consigo perceber a mudança na temperatura. Aí a água entra, né, a 100 graus, a água entra em ebulição. Né? Ebulição, então a água está passando do estado líquido para o estado gasoso, né, de forma forçada e acelerada. Então toda a energia que você vai fornecendo é para mudança no estado, né? Ela não modifica a temperatura. E até toda a água ter evaporado, a temperatura permanece 100 graus lá na sua amostra. E depois disso, se você continuar adicionando energia, então agora sim, a água no estado gasoso vai ter um aumento na temperatura também. Então, isso é só para a gente lembrar, né, de calor sensível e calor latente. Esses dois conceitos vão ser bem importantes na aula de hoje. A gente pode fazer também o caminho inverso, né? A gente pode começar do gás e tirando energia até todo o gás entrar para o estado líquido. Aí você continuar tirando energia, né? Resfriando, vai diminuindo a temperatura até chegar em 100 a 0 graus. Aí toda a energia que eu vou retirar agora vai ser usada para congelar, né? Então, calor latente de novo aqui, estou tirando calor, né? Está saindo calor latente aqui, tirando energia. Depois que congelou tudo, então tudo no estado sólido, aí eu continuo aqui. Bom, então a gente
gente vai começar do conceito de umidade do ar. Todo mundo conhece essa palavra, né, umidade, e justamente porque todo mundo conhece, então a gente vai precisar esclarecer algumas coisas aqui. No contexto, né, na seara de quem mexe com climatologia, meteorologia e coisas afins, só falar umidade do ar não basta, né? A gente precisa sempre qualificar isso aí, né? Ou pelo menos o contexto precisa de deixar claro do que a gente está tratando. Então, a gente fala sempre umidade, sempre vai ser do ar, tudo bem. Então, enfim, a pedologia também teria, né? Você tem a umidade do solo, por exemplo. Mas no caso aqui, no nosso contexto, a gente pode omitir, né? E vai fazer isso com muita frequência. Então, vai omitir o do ar, então fica a umidade. Então, a gente fala umidade, presume-se, né? Nesse contexto está subentendido que seja do ar sempre. Acontece que eu ainda assim preciso qualificar, né? Preciso dizer, preciso deixar claro, a gente precisa sempre saber se está tratando de umidade absoluta ou umidade relativa. A gente vai, nos próximos slides, explicar isso com mais calma, né? Mas você precisa só lembrar disso logo de cara, né? Então, no contexto aqui, sempre a gente tem que saber se está tratando de umidade absoluta ou relativa. O que seria a umidade absoluta? É uma certa quantidade de água em função de uma certa quantidade de ar. Se eu defino dessa forma, a gente pode pensar em, pelo menos hipoteticamente, em vários tipos de como estabelecer essa relação de diversas maneiras, né, usando diversas unidades de medida. Então, por exemplo, a gente podia fazer uma relação entre massa e massa, né? Então, dizer assim, eu tenho, sei lá, tantas gramas ou quilogramas de água por tantas gramas ou tantos quilogramas de ar. Poderia pensar em volume também, etc. Mas é sempre uma proporção, mas com unidades de medida, né? Então, é sempre uma certa razão, né, entre uma quantidade de água para uma quantidade de ar. A umidade relativa não tem unidade de medida, é só uma proporção. E a gente expressa ela normalmente em porcentagem, né? Mas porcentagem não é unidade de medida, certo? É só uma fração padrão com base 100, né? Então tem que lembrar disso, né? A umidade relativa não tem unidade de medida, é só uma proporção seca, né? É sempre o quanto tem quanto tem de umidade absoluta em relação ao máximo que poderia conter. A gente vai explicar isso com mais calma mais para frente, detalhar isso. Mas você tem que lembrar, né? Então, uma tem a unidade de medida, a unidade absoluta, e a outra, a unidade relativa, ela é só uma proporção, né? Um percentual. Para introduzir o conceito, esses conceitos de umidade, a gente costuma, um caminho mais prático, já tratar do instrumento diretamente que a gente usa para determinar. Como é que a gente faz para determinar a umidade relativa e absoluta? É um jeito mais prático. Já vou aproveitar aqui para introduzir uma ideia. Isso que vocês estão vendo aqui atrás é um pedaço, um trecho de uma casinha de madeira feita de venezianas. Se você olhar, está cheio de frestas aqui pelas laterais. E na frente também tem duas portinhas que fecham esse abrigo. Então você tem uma casinha de madeira, uma altura mais ou menos
peito de uma pessoa, do rosto de uma pessoa. Então, quando você abre a portinha, você tem os instrumentos de medida lá dentro. Qual que é a ideia aqui? A ideia é criar uma padronização para fazer as medidas de temperatura e umidade do ar. E o instrumento mais de longa data a gente usa para fazer isso é esse tipo de instrumento que está aqui, chamado psicrômetro. Então, o que a gente faz? A gente evita que a radiação de ondas curtas, né, direta, incida sobre o termômetro. Né? Tem 2 termômetros aqui. Então, é um abrigo meteorológico que faz o quê? Você cria uma condição padronizada e diz assim, todo mundo deve medir da mesma forma, porque assim a gente faz com que o efeito, né, de ter ou não radiação direta sobre os instrumentos seja eliminado. Né? Você vai ter só radiação difusa, que basicamente aqui entra, consegue entrar um pouco dela, né, que consegue entrar pelas frestas. Mas o ar circula com uma certa liberdade aqui. O abrigo em cima tem um telhado também de madeira e normalmente isso tudo é pintado de branco. Aí você cria um branco, um albedo mais alto, né, reflete bastante a radiação direta e uma boa parte da difusa também. De tal forma que ele esquenta menos do que se fosse preto ou marrom, uma coisa assim. E tradicionalmente se faz de madeira, porque quando foi inventado o abrigo meteorológico desse tipo, primeiro não existia plástico, né? Tal como a gente conhece hoje, não tinha a indústria do petróleo tal desenvolvida. E também porque a madeira é um material, ainda que varie as espécies, mas madeira é um material de construção relativamente barato que tem em praticamente qualquer lugar do mundo. Onde tem gente é possível ter madeira. Então, a padronização foi feita pensando também em termos práticos, porque o ideal é que você tivesse pontos para medir, né, estações meteorológicas no mundo inteiro. Né, não só nos países ricos, mas onde tivesse gente, você conseguisse colocar isso aqui. Então você tinha que criar uma padronização que fosse plausível, né? Quer dizer, uma pessoa com materiais locais conseguisse fazer o abrigo. Ah, mas eu não tenho o termômetro. Bom, aí tá bom, você pega um envelopinho de correio e tal, faz uma proteção e manda um par de termômetros para a pessoa. Né? E com o resto ela consegue, sei lá, no século XIX, meio não sei de onde, lá perdido em algum lugar na África ou mesmo na América do Sul, sei lá, enfim. Era possível montar uma estação meteorológica, começar ela, desde que você mandasse para a pessoa 2 termômetros, um par de termômetros iguais. O resto ela se virava, desde que tivessem os desenhos e as explicações. E assim foi feito, e assim foram se criando as redes de observação meteorológica, que a gente já tem mais de 100 anos, em muitos locais da Terra. Né? Bom, então esse instrumento é chamado psicrômetro. Psicrômetro. O que ele tem? 2 termômetros iguais. Essa é a alma do instrumento aqui, digamos assim. De um lado, o bulbo do termômetro, a gente diz que ele está imerso diretamente no ar, e a gente chama ele de termômetro de bulbo seco. Com ele a gente determina a temperatura do ar à sombra. O par dele, que é igualzinho a ele, não está imerso diretamente no ar, o bulbo. Né? O bulbo está aqui, envolto num cordão de algodão, uma mecha de algodão, de tecido de algodão, e essa mecha de tecido de algodão fica imersa constantemente num pote, um recipiente que tenha água. A forma do recipiente está tudo irrelevante. Desde que tenha água, sempre tem água em estado líquido disponível aqui para que essa água suba por capilaridade e deixe esse tecido aqui sempre molhado, sempre úmido, ou sempre com água à disposição. Para quê? Né? Esse termômetro que tem o bulbo úmido, né? Para que isso aqui? Bom, o que vai acontecer? Normalmente,
quando eu observo esse par de termômetros, a maior parte das vezes, o que eu vou perceber? Que neste termômetro de bulbo seco, eu tenho uma certa temperatura que eu chamo de temperatura do ar, a sombra. Do outro termômetro, quando eu leio a temperatura aqui, normalmente, na maior parte das vezes que eu fizer isso, eu vou ter uma pequena diferença. Essa temperatura vai normalmente, do bulbo úmido, vai ser um pouquinho menor do que a temperatura do bulbo seco. Uma diferença entre os dois termômetros. E é esta diferença de temperatura entre os dois termômetros é que me permite determinar a umidade do ar. Qual, professor? As duas, a relativa e a absoluta. A gente consegue determinar as duas usando, partindo da temperatura do bulbo seco e da temperatura do bulbo úmido, que são medidas no psicrômetro. Eu pego essas duas medidas e coloco aqui nesse diagrama. Eu uso esse diagrama aqui para determinar a umidade absoluta e relativa. Aqui ele está miudinho, a gente vai depois mostrar um slide com ele grande e a gente vai mostrar direitinho como é que faz isso. Mas você precisa lembrar, ter na tua cabeça aí, que eu determinei com o psicrômetro duas temperaturas, bulbo úmido, temperatura do bulbo seco. Eu preciso dessas duas medidas para determinar a umidade, tanto absoluta como relativa. Aquele psicrômetro é um psicrômetro fixo, simples. É mais fácil de entender, daquele jeito que está lá. Mas você tem outras variações. Por exemplo, esse aqui é um psicrômetro. Também ele tem os dois termômetros, um com o bulbo seco, tá aqui. E o outro é um termômetro igual, só que tem uma gaze aqui de algodão. Esse aqui é o termômetro de bulbo úmido. E aqui assim você tem um lugarzinho para pôr água, tá vendo? Abre aqui e guarda água. Ele tem o que aqui em volta dele? Aqui na base dele, ele tem uma alça. Então você segura com a mão e gira o corpo dele. Acho que dá para entender, né? Então a gente chama esse psicrômetro de funda. Funda é uma arma antiga. Você rodava uma pedra numa tira de couro com um apoio na frente. E isso acelerava bastante a pedra. Foi usada reza a história que foi usada pelo Davi para vencer o Golias, jogou uma pedra na testa do Golias. Então, essa é a história da funda. Então, em analogia, a gente diz aqui que esse é o psicrômetro de funda. Ele normalmente é usado em trabalho de campo, em trabalho expedito. Ele é um instrumento portátil, no caso. A única coisa que você tem que tomar cuidado, que vai usar o psicrômetro de funda, é que você tem que estar à sombra, Então, no mínimo, pelo menos a sombra do seu corpo sob o instrumento, para não bater sol aqui no bulbo dos termômetros, porque aí modifica um pouquinho a temperatura. Esse outro instrumento que está aqui é o nosso instrumento padrão. Historicamente, é um instrumento padrão para medir a umidade do ar. Ele é um psicrômetro, com dois termômetros, mas ele é um psicrômetro que a gente chama de aspiração. Por que é aspiração? Tem um tubo aqui, um outro tubo aqui. Então, o bulbo dos termômetros fica à sombra aqui dentro, bem sombreadinho por esse tubinho que está aqui. Então, os bulbos não pegam sol, Entra só um pouquinho de luz por aqui. Então, isso ajuda a evitar o efeito da insolação sobre o instrumento. Mas aí você precisa então fazer o quê? O ar circular. Assim como você fez isso aqui no psicrômetro de funda, girando o instrumento, nesse caso, o instrumento aspira o ar por aqui. O ar entra por aqui, aqui tem uma confluência, e é aspirado aqui para cima. E aqui tem uma ventoinha. Então, o hélice, e aqui um motorzinho e pilhas. Se você também, às vezes, normalmente é possível ligar na tomada também, se você for usar ele fixo.
Então, o padrão hoje nas estações meteorológicas, mais de 50 anos, o padrão é esse instrumento aqui, é o psicrômetro de aspiração de Assmann. Assmann, o nome do sujeito que bolou ele, né, que criou esse instrumento dessa forma. Esse é o padrão. Você não consegue usar este padrão, então você usa outros, né? Usa, se for para trabalho de campo, etc., é mais comum que a gente use esse aqui. Se for usar psicrômetros convencionais, né? Hoje em dia, a gente já tem instrumentos como esse aqui, por exemplo. Esse aqui é um psicrômetro, ou faz de conta que é um psicrômetro, mas ele é baseado em um sensorzinho que tem aqui na ponta, que é um material que é higroscópico, a gente fala. A resistência elétrica dele varia em função da umidade. Quando ele tem mais água no material, a resistência elétrica diminui, e quando ele está mais seco, a resistência elétrica aumenta. Medindo isso, a gente consegue determinar, experimentalmente, para definir quais eram as proporções, né? E com isso você determina a umidade absoluta e relativa do ar. Tem também um sensorzinho de temperatura aqui na ponta, são dois sensores, né? O outro de temperatura é mais simples ainda, porque é um resistor. A gente sabe que a resistência elétrica dos materiais, normalmente, né, no caso dos metais, por exemplo, o que acontece normalmente é que quando você aumenta a temperatura, a resistência elétrica aumenta. E se ele fica mais frio, né, se diminui a temperatura, a resistência elétrica diminui. Medindo com isso você consegue determinar a temperatura do fiozinho. Então, esses são instrumentos digitais aqui. Esse aqui também é portátil. Esse também é de carregar, né? É levinho e tal, como esse aqui também. E aqueles instrumentos que a gente estava mostrando, eles têm um problema que eles não são registradores. Em geral, eles não registram, né? Uma pessoa tem que olhar o instrumento e anotar a medida, né? A gente tem também instrumentos para registrar. Esse aqui, ó, é um termohigrômetro, né? Ele mede as duas coisas, né? Temperatura e umidade do ar, e faz o registro. Bom, vamos primeiro à ideia do registro. A ideia do registro é você tem uma pena, aqui também tem uma outra pena, então são dois registros simultâneos. Esse aqui é da umidade, quando o ar está mais seco. Aqui no caso a umidade relativa que ele vai medir, a pena desce. Quando o ar está mais úmido, né, a umidade relativa aumenta, a pena sobe aqui. E esse aqui mede temperatura. Quando a temperatura aumenta, ele sobe. Quando a temperatura diminui, ele desce. Agora vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. Esse tambor que você tem aqui, ele gira. Normalmente ele dá um giro por dia ou um giro por semana. E o que ele é? Ele é um cronômetro ao contrário, né? O tambor, dentro desse tambor, tem uma maquinaria de relógio mecânico. Você dá a corda e ele, ao longo do tempo, o que seria o ponteiro, né, está por fora, em vez de estar por dentro. Então ele está preso pelo eixo e o corpo todo do cronômetro é que gira, né? Então é como se você fixasse um relógio pelo ponteiro. E aí o corpo do cronômetro aqui vai girar. Essa que é a ideia, né? Em volta do tambor tem uma tira de papel com escala, enfim, que está presa nele, né? Sei lá, se for de rotação diária, uma vez por dia você vai lá, tira esse papel e põe outro papel novo, né? Se for por semana, você tira esse papel uma vez por semana e pronto. Então é um registrador mecânico, né? Esse registrador ele tem algumas vantagens em relação a ser muito robusto, tal. Você tem instrumentos desse tipo já que são centenários. Todo dia alguém vai lá dar corda, uma vez por semana vai dar corda, troca o papel, o negócio está lá funcionando há mais de 100 anos. Nunca deu problema no sistema operacional.
não tem problemas de desatualização do software, vírus, né? Pelo menos não tem vírus em objetos, né? Em artefatos mecânicos feitos de latão. Então, a gente não conhece até hoje algum problema desse tipo com eles. Bom, essa haste que está aqui é só um amplificador mecânico. A gente observar aqui, tem uma engenhoquinha aqui, uma outra alavanquinha e aqui uma haste metálica. Quando a temperatura aumenta, essa haste dilata um pouquinho. E quando a temperatura do ar diminui, essa haste encolhe um pouquinho, bem pouquinho. Né? Como? Porque tem um outro metal aqui, que é um bimetal curvo, que se deforma conforme a temperatura. Então, o efeito dessas alavanquinhas aqui é só ampliar fazer uma ampliação mecânica do movimento mínimo, assim, na escala do menos de 1 milímetro aqui, ó, nessa lâmina que está aqui em U. Né? Então, é bem simples o princípio de funcionamento. A dilatação dos metais em função da temperatura. E essa haste só amplia o efeito aqui, assim. Faz um movimento grande, na origem o movimento é pequenininho aqui. E a tinta vai marcando, conforme o tambor vai girando. Para medir a umidade, olha só que coisa curiosa, a gente tem essa haste, agora está ligada numa outra coisa aqui, ó. Tem uma harpa aqui, ó. A gente chama harpa, e tem uns fios aqui, ó. Esses fios são feitos de um material muito conhecido, todos nós somos, as moças, são especialistas no comportamento dele quando está mais molhado, ou mais úmido, ou mais seco. É isso aí. É uma harpa de fios de cabelo. Isso aqui é um instrumento, sensor de umidade, historicamente, é uma harpa de fios de cabelo humano. Esse cabelo aqui é padronizado. E conforme quando tem mais água no ar, não é? O cabelo absorve a umidade do ar e ele aumenta um pouquinho de tamanho. E quando o ar seca, o cabelo perde água para o ar, né, e ele encolhe um pouquinho. E assim funciona o higrômetro, né, registrador. O termohigrômetro, no caso desse aqui, porque registra as duas coisas. Então a gente tem observações, diagramas desse, né, com registro da variação da temperatura e umidade do ar, nesse caso, umidade relativa do ar. Em alguns casos já são centenárias. Né? A gente tem aqui em São Paulo uma estação que é do IAG, da USP, fica lá perto do zoológico, no Parque Cientec lá. A estação meteorológica continua lá, né, para não mudar a posição dela no geográfico, né, digamos assim. Mas já tem mais de 70 anos de registro contínuo desse tipo. Né? Tudo guardadinho lá, arquivado. E o instrumento está funcionando muito bem, obrigado. Então, com o psicrômetro, nós determinamos a umidade do ar. Agora, como é que faz isso? A gente usa normalmente esse diagrama aqui. Isso aqui pode ser expresso também como uma fórmula matemática, mas para nós funciona melhor, é mais prático isso daqui. Ó. Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem um gráfico, um diagrama, que tem 4 escalas superpostas. Eu vou começar a mostrar primeiro 2 delas, para a gente entender aqui a matriz do fundo dela. Eu tenho um eixo horizontal aqui, está escrito assim, ó, temperatura, bulbo seco. Opa, professor, já sei o que é. Sim, isso mesmo. A gente mediu lá no abrigo meteorológico a temperatura do ar, naquele termômetro que está sem água, né? Quer dizer, bulbo seco. Tá. Então, 0, que é menos 10, 0, 10, 20, 30, 40, 55 graus.
Dá para continuar aqui, professor? Olha, matematicamente, geometricamente dá, né? Não é muito plausível querer continuar para lá, porque é meio difícil achar medir 55 graus em algum lugar. E aqui, olha, 10 graus negativos já é uma temperatura bem baixa, né? Se a gente pensar para São Paulo, para o Brasil, enfim. Para o Brasil, por exemplo, tá bom, com certeza. Então a gente está nesse intervalo aqui, a gente pode dizer grosso modo, assim, sem errar muito, ou é muito raro que a gente não esteja, né, aqui dentro, nesse intervalo. Legal. Então, isso aqui, essa escala está num intervalo que é plausível para as temperaturas que a gente tem aqui. Bom, então, quando eu pego uma linha qualquer aqui verdinha, então, por exemplo, 30, o que significa essa linha aqui? Eu interpreto ela como? Eu interpreto que qualquer ponto nesta linha, qualquer ponto que eu escolhi aqui, representa ar a 30 graus, medido no bulbo seco. Aqui é uma isolinha, né? Aqui também é uma isolinha, isolinha de 20 graus no bulbo seco. Bom, o outro eixo que eu tenho aqui na vertical, esse eixo aqui é a umidade, está meio pequenininho, mas é uma umidade absoluta. Opa, umidade absoluta. O que era então? Era uma razão, né? Uma proporção lá de água e ar. Então, como é que está aqui? Ó? A unidade de medida que está sendo usada aqui é mais comum essa daqui, ó. Gramas por quilo. Gramas de quem? De água. Por quilo de quê? De ar seco. Vocês devem lembrar, lá na primeira e na segunda aula, a gente tratou da composição da atmosfera e disse, ó, a gente costuma falar aquela composição padrão da atmosfera como se ela não tivesse água. A gente chama de ar seco. Então, em relação ao ar que não tem, né, é quanto eu tenho em gramas de água. Água que? Água no estado gasoso, né, evidentemente. Gás água por quilo de ar seco. Quanto de H2O em relação aos outros gases, né? Essa é a relação que está aqui. Então, por exemplo, ó, aqui 5. 5 é o quê? 5 gramas de água por quilo de ar seco. Qualquer ponto que eu escolhi aqui nesse tracejado preto vai representar ar com 5 gramas por quilo. 5 gramas de água por quilo de ar. E aqui 20 gramas por quilo de ar. Se você quiser ter uma ideia assim, aproximada do que significa 1 quilo de ar, porque fica parecendo uma coisa meio assim, 1 quilo de ar, professor? Imagina alguma coisa com um volume de ar aqui onde a gente está, a altitude que a gente está, uma coisa um pouco mais de 1 metro cúbico, né? 1 metro cúbico é uma caixa de água, né? Aquelas caixas de água grandes. Você imaginar um pouco mais de 1 metro cúbico, alguma coisa da ordem do quilo de ar, só para você ter uma ideia do que significa. Então, você falar que tem 20 gramas de água no estado gasoso, um pouco mais de 1 metro cúbico, poxa, não é tão pouco, né? Não sei se você tem, né? 20 gramas, 20 mililitros, algumas colheres de água, né? Por metro cúbico, não é tão pouco assim, né? Aqui é 30, né? Então, é uma quantidade considerável, né? Não é tão pouquinho assim. Bom, então esse é o fundo aqui, é um diagrama cartesiano, os eixos são ortogonais, né? As linhas são ortogonais aqui. Na horizontal são isolinhas de umidade absoluta e na vertical isolinhas de temperatura. Aí você vai perceber que existe aqui, ó, um limite. O que significa esse limite? Significa, olha só, aqui eu tenho o diagrama. E aqui aparentemente não há. O que não há aqui? Não há essa hipótese, ó, não existe isso. Então, se eu imaginar a área 20 graus,
parece que existe um limite, um máximo de água que o ar pode conter naquela temperatura. No caso aqui, eu escolhi de propósito, né? A 20 graus, ar a 20 graus, contém no máximo 15 gramas de água por quilo de ar seco. O que acontece com esse excesso? Não acontece nada, não tem como você ter mais água no ar. Né? Esse excesso de água aqui vai voltar para o estado líquido. Então, cabe no máximo 15 gramas de água no estado gasoso quando o ar está a 20 graus. E a 30 graus? A 30 graus cabe mais. Cabe mais. Consigo ter 20 e tantos gramas de água por quilo de ar seco, né? Quando o ar está a 30 graus. Então, o que a gente percebe aqui? Ó, que esse limite aqui, ó, ele é pequeno, é baixinho aqui embaixo, aqui, quando as temperaturas são baixas. Conforme a temperatura vai aumentando, o quanto, né, a quantidade, a umidade absoluta, máxima possível no ar, vai aumentando também. Mas não é um aumento linear, né? Isso aqui é um exponencial. É possível continuar esse diagrama para cá? É possível, sim. Não, é perfeitamente possível continuar o diagrama para cima. Tá? Mas não é comum, né? E muito longe daqui. Geralmente vai estar aqui mais para baixo. Bom, então agora vamos pensar o seguinte. A gente diz assim que essa umidade absoluta aqui, nessa linha, ela é o máximo, representa sempre o máximo possível a cada temperatura. Então a gente vai arbitrar que esse é o 100% de umidade relativa. Então, eu tenho uma linha vermelha aqui, que está escrito nela mesma, mas nela está escrito aqui, ó, 100%. 100% quer dizer o quê? Em termos relativos, quer dizer, o ar contém todo, né, se escolher esse ponto. Então, se eu escolher esse ponto, representa ar a 20 graus, com 15 gramas de água por quilo de ar seco. Essa amostra que eu peguei, ela está com o máximo de água no estado gasoso que é possível nesta temperatura. Então, a gente diz que a umidade relativa é 100%. Ela tem toda a água no estado gasoso que ela poderia ter. Mas agora vamos imaginar o que acontece lá no psicrômetro, né? Nessa situação. Lembra lá do psicrômetro, os dois termômetros? Se eu coloco um termômetro imerso, molhado, do lado do bulbo úmido, o que vai acontecer? O termômetro no bulbo seco está mostrando 20 graus. No termômetro de bulbo úmido, vai acontecer o quê? Vai estar os mesmos 20 graus. Por quê? Porque como o ar já tem toda a água que ele poderia ter, não há perda de água por evaporação, né, no bulbo úmido. Então não há resfriamento do bulbo úmido por evaporação. Então, neste caso, se o ar já está cheio de vapor de água, tem o máximo de água no estado gasoso, os dois termômetros vão medir 20 graus. Então, eu tenho uma outra escala aqui, ó, em azul. E neste ponto que eu já havia escolhido, eu digo assim, ó, o bulbo úmido marca 20 e o bulbo seco marca 20. O ar está saturado, ele tem um máximo de umidade. Então, essa escalinha azul aqui, ó, quarta escala que eu tenho no meu diagrama. Então, eu leio a temperatura do bulbo úmido aqui assim, ó, nesse lugar aqui, nesse eixo curvo aqui. E as isolinhas do bulbo úmido, da temperatura do bulbo úmido, estão aqui, ó, essas isolinhas azuis. Calma, não precisa se assustar, a gente vai chegar lá. Vamos com calma. Mas vamos imaginar que naquele mesmo psicrômetro eu olho em um outro momento e agora eu vejo diferente.
Eu estou lá no meu psicrômetro, e em vez de ler no meu psicrômetro 20 graus no bulbo seco e 20 no bulbo úmido, agora eu li 15 no bulbo úmido. Eu tenho ainda 20 graus no bulbo seco, mas o meu psicrômetro diz que no bulbo úmido está 15. 15 é aqui, ó. O que significa isso, né? Quer dizer, o bulbo seco está 20 e o bulbo úmido está 15. Significa que está evaporando bastante água no bulbo úmido. Conforme a água vai evaporando, né, ela vai consumindo, ela vai roubando, ela vai tirando, ela vai levando embora a energia do bulbo do termômetro. Lembra do calor latente de evaporação? A água está mudando do estado líquido para o estado gasoso. E quando ela faz isso, ela precisa de um pouquinho de energia para que a molécula de água saia ali das pontes de hidrogênio, né, escape das pontes de hidrogênio e passe para o estado gasoso. Para fazer isso, ela precisa de um tantinho a mais de energia, que é o calor latente de evaporação. Então, toda vez que as moléculas de água ficam evaporando do bulbo úmido, a temperatura ali fica um pouco menor. E é o que nós estamos tentando representar aqui nesse diagrama. 15 graus no bulbo úmido. Esta linha azul. 20 graus no bulbo seco. Esta linha verde. As duas se cruzam aqui, ó, neste lugarzinho aqui, ó, neste pontinho. Aqui representa o quê? Esse ponto representa ar. Ar com 20 graus no bulbo seco, 15 no bulbo úmido. Bom, como é que eu sei agora com isso? Como é que eu faço para saber a umidade absoluta? Ó, é só ir lá, ó, lá do outro lado, aqui na escala. Mais ou menos, né? 8. Não, 5, 10, 8. Mais ou menos 8 gramas de água por quilo de ar seco. Ora, acontece que o ar a 20 graus consegue conter 15, mas está com pode conter 15, mas está com uns 8, mais ou menos, né? A proporção, ou seja, ele não está saturado, ele não está com o máximo de água que, no estado gasoso que poderia ter, está com menos, está bem menos. Está evaporando, ou significa que ainda é possível pôr no ar mais um monte de água, né, no estado gasoso. Então o psicrômetro sugere isso para a gente, de que ainda dá para pôr bastante água no ar. Essa proporção aqui, ó, se ele tem essa proporção que ele tem é 60%. Tenho 60%. Essa linha vermelha representa 60% de umidade relativa. Então, no nosso caso aí, a gente tem 60% do vapor de água no ar do que eu poderia ter. No máximo 15%. E eu tenho 60% só. Então, o ar não está saturado, ele está um pouco mais seco, né? Em termos da umidade relativa aqui. Vou pegar um outro exemplo, vamos tentar aqui um outro ponto. Vou pegar aqui, 20 graus. 20 de umidade absoluta, 25 no bulbo seco. Se eu tiver aqui, o ar está saturado. Então seria 20, 25 no bulbo úmido, né? Os dois termômetros medindo 25 graus, eu tenho 20 gramas de água por quilo de ar seco. Aqui. Mas vamos imaginar que em vez de estar marcando
20 graus, 25 graus no bulbo seco, a gente agora está assim, ó. Aqui, ó. Imagine que eu saí de 25 graus e fui até 40. Ó. O que eu estou dizendo? Se eu andei para cá, o que eu estou querendo dizer? Eu estou dizendo o seguinte, ó, eu aumentei a temperatura do ar sem mexer na umidade absoluta. Eu não aumentei nem diminui a altura aqui. Ó. Eu não tirei nem pus água no ar. Né? Não coloquei mais moléculas, nem tirei as moléculas de água que estavam lá. Então o que acontece? Só mudei a temperatura. Então, olha só que curioso. Aqui o ar estava saturado. Mas quando eu venho para cá, o que acontece? Para o ar estar saturado, eu teria que colocar um monte de água ainda no ar. Né? Cabe água para caramba no ar agora, como ele está mais quente. Né? Mas eu só tenho 20. Então aqui, ó, aqui era 60, 40, pouco mais de 40% de umidade relativa, sem ter mudado a umidade absoluta. Né? Se você não mexer aqui na vertical, né? Se você não andar na vertical, você não mexeu na umidade absoluta. Mas se eu andar na horizontal, é perfeitamente possível mudar a umidade relativa. Vai voltar nisso, vai insistir muito nessa ideia. Então, aqui para reforçar bem, ó, o que a gente acabou de dizer. Está escrito exatamente a mesma coisa. A variação da temperatura do ar faz variar a umidade relativa, sem alterar a umidade absoluta. Veja bem a implicação. Lembra a história que a gente estava falando? No nosso contexto, a gente sempre tem que saber se está tratando de umidade relativa ou absoluta. E olha só, a gente está dizendo assim aqui, quando eu vario, ou quando eu mexo na temperatura do ar, quem é que faz isso o tempo todo? Né, no ciclo diário, pelo menos, a presença ou a ausência do Sol. Né? A radiação solar produz né, variações muito grandes na temperatura do ar, pelo menos no ciclo de dia e noite. Né? Então, isso certamente faz variar a umidade relativa sem que eu precise mexer na umidade absoluta. Então, é possível mudar uma das umidades, se ela muda bastante, em função das variações de temperatura, mesmo que você não mexa muito na umidade absoluta. Tem uma implicação muito grande isso daqui, pelo seguinte, os seres vivos, em geral, eles percebem as variações na umidade relativa, não tanto na umidade absoluta. E vou dar um exemplo aqui, pelo menos um deles que a gente consegue vivenciar bastante, que é o seguinte, se você parar para pensar, os seus pulmões são uma enorme superfície molhada. E a troca gasosa que a gente faz é sempre por via úmida, a gente fala. Né? Só consegue absorver oxigênio do ar e eliminar o gás carbônico apresentando uma superfície molhada com esses dois gases ali difundidos nela, e é daí que as moléculas pulam para a mistura do ar ou vêm da mistura do ar. Né? Então, como tem uma concentração maior de gás carbônico na água da superfície do seu pulmão, o excesso pula para o ar, e como está faltando oxigênio, digamos assim, está pobre em oxigênio, ali dissolvido na água que está no seu pulmão, acontece o contrário. Né? O oxigênio se difunde ali naquele líquido e dali para dentro do corpo.
para o sangue, etc. Então, se secar o seu pulmão, para de ter a troca a troca gasosa, né? Morre de asfixia. Bom, acontece o seguinte, se o ar tiver, a umidade relativa do ar for alta, o ar está perto da saturação, é mais difícil evaporar a água dos seus pulmões. E se a umidade relativa for bem baixa, fica fácil de evaporar a água dos seus pulmões. Então é por isso que às vezes, um dia como esses dias agora, né, no inverno, né, que são dias com ar muito seco em termos de umidade absoluta, o que vai acontecer ao longo do dia? A temperatura vai variar bastante. E isso muda bastante a umidade relativa e a sensação que você tem ao longo do dia de secura ou não. Olha lá, vamos ver um dia de inverno aqui, ó. Dia bem radical aqui, ó. O dia, vamos supor que começou com 5 graus, no finalzinho da madrugada, e ar saturado, né? Para até você ter um nevoeiro, alguma coisa assim. Então, o ar está saturado, no finalzinho da madrugada, o sol não apareceu ainda, e o seu termômetro de bulbo seco marca 5 graus, e o seu termômetro de bulbo úmido marcando 5 graus. Não está evaporando água, né? Aí o sol aparece. Conforme o sol aparece, você não está colocando mais água, nem tirando água do ar, em termos absolutos, né? Mas a temperatura vai aumentando. E aí, quando é umas 8 horas da manhã, você já está aqui, vamos supor, uns 12 graus aqui. O que acontece? A umidade absoluta não mudou, mas a temperatura aumentou. Então, o ar que estava saturado aqui, ó, curva de 100%, com o máximo de água que podia ter, a 12 graus, esse ar pode conter mais água do que podia aqui. Tá vendo? Então agora ele não está mais saturado, ele está só a 60%. Ó. Ele tem 60% da água que ele poderia ter. Aí mais adiante, lá já no meio da manhã, às 10 horas da manhã, de repente, 11 horas da manhã, já está aqui, ó, 18 graus. Esquentou bastante, está bem mais confortável, né? Pois é. Só que agora, 18 graus, em vez de caber 5 gramas por quilo de ar, cabe bem mais, ó, mais do que o dobro, ó, muito mais que o dobro. Bem mais que deve. Então o que acontece agora? Você está a 40%. Você tem 40% de umidade relativa no ar. O ar está ficando seco. Né? A sensação que você tem é de secura. Né? Você percebe isso nas mucosas do corpo. As plantas, algumas podem até começar a murchar, enfim. E você continua. E quando de repente, sei lá, umas 2h30 da tarde, chegou a 30 graus. É um dia extremo, né, gente? Mas isso é só para mostrar o ponto de vista didático. Mas é possível, isso já aconteceu. Chegou a 30 graus, vamos supor, no extremo, a temperatura do dia. E aí, de repente, você olha aqui, ó, o que você percebe? Que a 30 graus cabe um monte de água no estado gasoso no ar, tá vendo? Cabe um monte. Só que você não tem aquele monte, você só tinha os 5 ainda, você não pôs mais água no ar. Então o que acontece agora? Ó? Você olha, o bulbo seco está aqui, 30 graus. De repente você olha no bulbo úmido, tá? 22 mais ou menos. 16, 17, no bulbo úmido. Né? A situação extrema aqui. Pronto. Então nesse momento você está com ar a 20 graus. Já tem gente passando mal. Né? Um ar bem seco. Então, você entender isso, que é perfeitamente possível, né? Que conforme o Sol aparece, vai esquentando, aquecendo, a gente caminha para... o ar vai ficando seco. Aí depois, conforme vai esfriando, o ar vai ficando mais úmido, mas mais úmido em termos relativos, tá certo? A umidade relativa vai aumentando. Que nesse caso a gente não mexeu na umidade absoluta, ela permanece a mesma. Então, para nós o que importa aqui é o seguinte, é que quando você vê lá a previsão do tempo, quando as pessoas falam de umidade
meio de comunicação, etc., normalmente você vai ouvir falar de umidade relativa, né? Às vezes nem até omite, né, que a umidade é relativa ali no caso. Raramente se escuta, quase nunca, umidade absoluta. Por quê? Porque do ponto de vista fisiológico, os seres vivos, em geral, respondem, ou percebem, ou sentem, ou se comportam em função da umidade relativa, não da umidade absoluta. Então, para os seres vivos, o que importa é essa umidade, né, a relativa.